Seu corpo está infestado de vermes. Eles infestam suas roupas, mordendo sua pele, cavando. Ele pensou, como um membro endurecido da insurgência do caos, que não havia como a fundação quebrá-lo, não havia como eles poderiam atormentá-lo psicologicamente. Mas agora a sala está cheia desses vermes vorazes, subindo como uma maré faminta. Ele desconhece a anomalia, apesar das informações obtidas por seus colegas agentes. O interrogador estava do outro lado da sala, um cadáver apodrecendo e putrefato. Os vermes estão saindo do corpo do interrogador. Eles querem carne fresca. E é isso que o interrogador pretende dar a eles. O agente da insurgência do caos está aterrorizado. Ele não quer morrer. Não dessa forma. O interrogador sibila, com sua boca podre, que tudo isso poderia desaparecer se ele obtivesse as respostas que quer. Para quem ele trabalhava? Como as forças-tarefa móveis poderiam caçar a célula da insurgência do caos que o enviou? Quais eram os códigos de acesso aos sistemas de segurança deles? Ele pensa sobre isso com o que resta de sua mente racional. Seus superiores na insurgência do caos podem mandar assassiná-lo por isso, mas levar um tiro de calibre 50 na parte de trás da cabeça de um atirador da insurgência do caos é uma morte preferível a ser comido vivo por vermes sob a supervisão de algum zumbi sádico. Mas talvez ele deva permanecer leal. Talvez ele deva seguir o código, em vez de ajudar esses monstros da Fundação a obter outra vantagem sobre seus irmãos. Então, as minhocas alcançam seus olhos. Sua mente se quebra. Ele grita a plenos pulmões e conta tudo ao seu interrogador pútrido. Todas as perguntas são respondidas e no segundo em que são, a sala volta ao normal. Nenhum verme à vista. Até o interrogador é somente um cientista discreto. O cientista sorri e diz obrigado pela sua cooperação. Apenas mais um caso de sucesso para o SCP-2122, mas nem sempre será tão tranquilo. O SCP-2122 é uma sala de interrogatório anômala, localizada dentro de uma das próprias instalações da Fundação. A sala, no local 48, abriga vários dispositivos eletrônicos conhecidos como SCP-21221. No entanto, cada um tem suas próprias características e funcionalidades exclusivas, o que lhes confere designações distintas. O SCP-2122-A, por exemplo, refere-se a uma das luminárias fluorescentes fixadas no teto da sala principal SCP-2122. A equipe da Fundação SCP relatou, por unanimidade, sentir desconforto ao olhar para a luminária, sendo compelida a desviar o olhar. Alguns até relataram sentir como se estivessem sob pressão ao fazer contato visual com a luz. Mesmo com os testes, os pesquisadores não conseguiram replicar os efeitos usando o pessoal da classe D. O SCP-212-2B é um quadro de mensagens diodo emissor de luz que está fixado em uma das paredes dentro do SCP-2122. Sempre que o quadro é ativado, ele exibirá o emblema da Fundação SCP. Nenhum dos métodos tentados até agora pelo pessoal para alterar a exibição do SCP-2122-B foi bem sucedido. Na verdade, nada além de danificar o dispositivo funcionará. O SCP-2122-C é a designação dada a um dispositivo de funcionalidade desconhecida, localizado embaixo da mesa no meio da sala de interrogatório anômala. Além do consumo de 80 kW de energia e dimensões exatas, nada se sabe sobre a função do dispositivo ou como operá-lo. Este objeto também não produz nenhum calor ou som. Anexado ao SCP-212-2C está o SCP-212-2D, um par de fones de ouvido que parecem ser únicos no sentido de que não são fabricados por nenhum fabricante conhecido. Estes se conectam ao dispositivo desconhecido, SCP-2122-C, através de um cabo de energia. Apesar do SCP-2122-D não ter meios aparentes de fornecer entrada de áudio, os fones de ouvido ainda produzem um som bastante distorcido em baixo volume quando ativados.
Longe de ser apenas uma sala com alguns itens inócuos e disfuncionais dentro, os principais efeitos anômalos do SCP-2122 só ocorrerão quando duas pessoas estiverem presentes dentro da sala de interrogatório. Quando a porta é fechada, com duas pessoas dentro do SCP-2122, os dispositivos que o compõem serão ativados aparentemente sozinhos e se tornarão operacionais. No entanto, existem certas condições adicionais que precisam ser cumpridas para que isso ocorra. Um dos presentes deve ser empregado por uma organização poderosa. A Fundação SCP é uma das organizações poderosas o bastante para ativar o SCP-2121. Este indivíduo deve estar usando o SCP-2122 para os propósitos da sua ocupação. Por isso, são geralmente referidos como, citação, o interrogador. A segunda pessoa presente na sala pode simplesmente ser qualquer um que não esteja usando o SCP-2122 para sua ocupação, e eles são o interrogado. Quando um interrogador adequado e um interrogado entram no SCP-2122, a própria sala se selará e se tornará impenetrável a qualquer força física externa. Todas as tentativas de reentrar no SCP-2122, uma vez que a porta esteja selada, provaram ser inúteis, resultando em engenheiros da Fundação solicitando que ninguém use mais as barras de ferro armazenadas nos galpões de ferramentas no local para experimentos com o SCP-2122. Tentativas envolvendo o uso de explosivos plásticos na porta do SCP-2122 foram proibidas pela Fundação, uma vez que todas levaram à necessidade de extensa remodelação do local 48. Quando o SCP-2122 está selado, ele é capaz não apenas de manter fora a força física, mas também o som e até mesmo a radiação são incapazes de entrar na sala ou sair dela. Nada do interior pode sair e nada fora da porta do SCP-2122 pode entrar. A observação ou intrusão na sala são praticamente impossíveis até o momento em que o interrogador escolhe abrir a porta. Enquanto selado, dentro do SCP-2122, o interrogador será o que experimentará a maioria das propriedades anômalas da sala. Com a porta fechada, o interrogador se encontrará, de repente, capaz de alteração consciente da realidade, enquanto os vários dispositivos SCP-212-21 permanecerem ativos e o interrogado for mantido vivo. A distorção da realidade deles é restrita aos limites do SCP-2122. Contudo, o interrogador terá sua e capacidade de modificar o ambiente ao seu redor com pouquíssimas restrições. As únicas limitações sobre suas capacidades estão na imaginação e no conhecimento de quem os interroga. Por exemplo, quando o SCP-2122 está ativo, um interrogador não pode produzir itens ou fenômenos resultantes de informações que eles desconhecem. Um interrogador também não pode aumentar o espaço interno dentro do SCP-2122. Há limitações extras nas habilidades de distorção da realidade dadas ao interrogador. O grau de alteração que eles podem fazer é limitado por qualquer responsabilidade que possam ter por suas ações dentro do SCP-2122. Se as ações deles forem submetidas a uma revisão oficial por um superior, ou se o interrogador for responsabilizado por qualquer dano potencial que suas ações possam causar, então isso afetará o quanto eles são capazes de alterar dentro do SCP-2122. A presença de dispositivos de gravação na sala anômala irá dificultar ainda mais as habilidades de distorção da realidade. Independentemente dos objetivos do interrogador, qualquer informação específica que busquem do interrogado não limitará suas habilidades, mas fornecerá um curso de ação para eles. Em resumo, o interrogador só pode distorcer a realidade para extrair informações específicas do interrogado, em vez de reescrevê-la livremente enquanto confinado ao SCP-2122. Após a coleta das informações necessárias por quaisquer meios que o interrogador possa imaginar, sem violar ou afetar sua responsabilidade,
o estado ativo do SCP-2122 cessará. O SCP-2122 e todos os dispositivos anômalos dentro dele retornarão ao estado em que estavam antes da porta ser selada. Isso inclui o interrogador, que após a cessação das propriedades anômalas da sala, não possuirá mais nenhum grau de distorção da realidade, e o interrogado também será retornado ao normal. As memórias e documentações dos eventos que ocorrem dentro do SCP-2122 permanecerão intactas. O único resultado em que as coisas não voltam ao seu estado anterior é se o interrogador ou o interrogado forem mortos dentro da sala de interrogatório. Pesquisas conduzidas pela Fundação confirmaram que o SCP-2122 não pode reverter a morte. Durante um teste do SCP-2122, intitulado Teste 2122-A8, um assistente de pesquisa da Fundação SCP foi designado para ser o interrogador de um membro do pessoal da classe D, D3829, que foi escolhido para ser o interrogado para os propósitos do teste. O assistente de pesquisa foi aconselhado antes de entrar no SCP-2122 que deveria completar uma série de testes predefinidos para que a Fundação pudesse avaliar com precisão a total extensão dos poderes de distorção da realidade concedidos pelo SCP-2122. Os testes envolviam criar ou manipular objetos, ou provocar sensações fisiológicas específicas no interrogado. O assistente de pesquisa foi instruído a registrar os resultados desses testes. No entanto, ao entrar no SCP-2122, com as portas seladas e as condições para ativar a sala aparentemente atendidas, o interrogador se viu incapaz de manifestar qualquer das alterações de realidade solicitadas. O teste 2122-A8 concluiu em falha. Mais tarde, durante uma tentativa subsequente, teste 212-A9, o mesmo assistente de pesquisa foi selecionado para ser o interrogador, e mais uma vez, D3829 foi enviado para o SCP-2122 para atuar como o interrogado. O interrogador foi novamente instruído a realizar os mesmos testes de distorção da realidade, envolvendo a criação e manipulação de objetos ou sensações. Durante o teste, o assistente de pesquisa relatou que eles conseguiram realizar quase todos os testes necessários, exceto aqueles que exigiam alterar as leis da física dentro do SCP-2122. O D3829 corroborou a história deles, e o resultado anterior do teste SCP-2122 foi considerado como uma falha na experimentação. No teste 2122-A11, o mesmo assistente de pesquisa reassumiu o papel de interrogador, enquanto outro membro da classe D, o D3830, foi alistado como interrogado. Durante este teste do SCP-2122, D3830 recebeu um código de 5 dígitos e foi instruído que, em nenhuma circunstância, deveria fornecer essa informação ao assistente de pesquisa. Como interrogador, qualquer tentativa deles de aprender este código deve ser recusada firmemente, sob pena de morte. Deixaram claro para D3830 que, se revelassem o código durante o teste, seriam executados. Naturalmente, o objetivo do assistente de pesquisa era antagônico a isso. Eles foram instruídos a obter o código por quaisquer meios necessários, usando toda a extensão da distorção da realidade do SCP-2122 para aprender as informações retidas. A única condição imposta era que o D3830 deveria permanecer funcional o bastante para participar de outros testes. O teste durou um total de 7 longas e tensas horas, sem que sequer um som pudesse passar de dentro do SCP-2122. Depois de um longo período, o assistente de pesquisa saiu da sala de interrogatório anômala e forneceu o código de 5 dígitos revelado durante o interrogatório. Como os dispositivos de gravação aumentam a responsabilidade pelas ações dentro do SCP-221, a equipe de pesquisa da Fundação
permitiu que os testes ocorressem sem observação, confiando em depoimentos diretos para obter resultados. Porém, após o teste, o assistente de pesquisa decidiu não revelar o que fez com o D3830 para conseguir o código. Por sua parte, o D3830 ainda estava vivo e bem, e estava ciente de que havia sido mantido por um tempo extremamente longo, mas indeterminado, durante o qual se lembrou de ter tido pouca estimulação, e então divulgou o código, mas não possuía memória de mais nada. Alguns pesquisadores estavam preocupados com o resultado do teste 2122-A11 e especularam sobre as medidas extremas e severas que o assistente de pesquisa havia tomado como interrogador. Ninguém sabia o que haviam feito com o D3830 ao longo daquelas 7 horas e pareciam ter apagado a memória dele depois do fato. Sem nenhuma maneira de observar dentro do SCP-2122, circulavam rumores de que o assistente de pesquisa poderia ter despedaçado o D3830 atomicamente até que a dor forçasse o interrogado da classe D a revelar o código. Então, o interrogador poderia simplesmente ter usado os poderes de distorção da realidade do D2122 para reverter qualquer dano que sua tortura tivesse causado, e fez o D3830 esquecer exatamente que tratamento horrível ele havia sido submetido. O assistente de pesquisa foi proibido de participar de qualquer outra experimentação com o SCP-2122 e o SCP-2122-A15 viu a participação de um agente especial da Fundação no papel de interrogador e um detento não identificado, que era um operativo conhecido da Insurgência do Caos, um grupo dissidente anômalo, originalmente criado pela Fundação antes de posteriormente desertar. Foi mais que um experimento. Isso foi um teste ao vivo da implementação do SCP-2122 na detenção e questionamento de suspeitos pela Fundação com conhecimento relacionado a anomalias e outras facções anômalas. O agente especial foi encarregado de recuperar várias peças de inteligência estrategicamente importantes do detento da Insurgência do Caos, incluindo informações biográficas. O interrogado era considerado provavelmente um objeto anômalo, e um parâmetro adicional deste teste era determinar a validade dessa suspeita. Em 2 horas e meia, o agente especial conseguiu extrair com sucesso as informações solicitadas que se provaram verdadeiras em um tempo que se mostrou consistente com outros interrogatórios que foram posteriormente realizados usando o SCP-2122. No entanto, um tempo não divulgado depois, o mesmo agente especial retornou ao SCP-2122 sem qualquer aprovação para testes dos superiores da Fundação. Considerando que nenhuma autorização para utilizar o SCP-2122 havia sido concedida. Isso indica que o agente especial não cumpriu os requisitos para ativar a distorção anormal da realidade do quarto. Em vez disso, desencadeou uma cessação imediata do estado ativo do SCP-2122. Entretanto, o agente especial, como interrogador rebelde, parece não ter conseguido abrir a porta. Isso levou o interrogado, que eles haviam trazido à força para a sala, a ficar frenético e atacá-los. Na luta, o interrogado conseguiu dominar o interrogador e o assassinou. Desde o ocorrido, as equipes de pesquisa não conseguiram recriar as circunstâncias que levaram às condições observadas durante o incidente 2122-7. Todas as tentativas de replicar o efeito em outras condições também falharam. Ademais, as equipes de pesquisa se preocupavam cada vez mais com os potenciais efeitos nocivos do uso repetitivo do SCP-2122, que impactava aqueles que antes agiram como interrogadores ou interrogados. As preocupações só aumentaram após o incidente 2122-7, dado que um agente especial arrastou à força outro membro do pessoal da Fundação para o SCP-2122 e os deteve lá, até que foram forçados a literalmente lutar para sair.
foi feito um pedido de financiamento para lançar uma investigação sobre o que a equipe de pesquisa sentia ser uma morte de documentação, seguindo a condição dos antigos interrogadores e interrogados. O que eles conseguiram descobrir foi que cada pessoa que usou o SCP-2122 para conduzir um interrogatório e que durante o estado ativo da sala acessou as habilidades de distorção da realidade que o SCP-2122 concedia a eles foram alteradas. Cada ex-interrogador parecia compartilhar a mesma série de complexas alterações mentais após o uso repetido do SCP-2122. Em geral, todos eles mostraram um aumento em sua agressividade, enquanto exibiam uma capacidade reduzida de executar pensamentos críticos. Eles se mostravam apáticos com os colegas de trabalho, tendo dificuldade de relacionamento e eram intolerantes com quem discordasse da Fundação. Na verdade, cada ex-interrogador foi relatado como sendo cada vez mais leal à Fundação SCP e parecia valorizar muito o conhecimento técnico. De fato, todos os indivíduos trazidos para a entrevista pareciam focados em coletar informações. Testes adicionais foram aprovados pelos superiores da Fundação, e os pesquisadores conseguiram determinar que o áudio distorcido do SCP-2122-D era capaz de causar alterações mentais e físicas adicionais. Qualquer uso adicional do SCP-2122 pela Fundação foi descontinuado, aguardando revisão. No entanto, desconhecido pela equipe de pesquisa, que descobriu os efeitos colaterais perigosos do SCP-2122, a Fundação SCP, desde então, recolheu qualquer pessoal que anteriormente atuou como interrogador durante um teste da sala de interrogatório anômala. Dada a sua lealdade aumentada à Fundação, esses agentes se reuniram em uma força-tarefa da Fundação para fazer uso de sua aptidão particular para usar o SCP-2122 para extrair informações. Secretamente, eles foram encarregados de continuar a pesquisa sobre a aplicação do SCP-2122 para os objetivos organizacionais da Fundação, identificar possíveis aplicações para algo referido apenas como SCP-2122-2. Confira agora o mini buraco negro SCP-123 e locais SCP mais aterrorizantes que um buraco negro para mais.